Nós vamos abrir o nosso livro, né, da página 10 e seguiremos até a página 16, falando sobre tipos de reprodução. Vamos lá? Então, vamos observar essa imagem aí inicial da unidade, onde tem uma menininha, não é? E o animalzinho, o cachorrinho aí. Gente, na imagem já tem a definição de reprodução. O que é reprodução? O que é que você entende por reprodução? Ó, olha aí a definição dada no nosso livro. A reprodução é o processo pelo qual um ou mais seres vivos são capazes de dar origem a outros organismos da mesma espécie. Observe bem, a reprodução é o processo pelo qual um ou mais seres vivos. Geralmente nós pensamos logo em dois, né? Que serão necessários dois seres vivos para acontecer a reprodução. Mas veja que alguns seres vivos aí se reproduzem sozinhos. Não é necessário que existam dois representantes. Mas vamos seguir. Reprodução é por meio da reprodução que a vida se mantém. Sem a capacidade de se reproduzir, as espécies seriam extintas. Para a espécie humana, as relações sexuais e a reprodução envolvem também emoções, sentimentos e comportamentos que são influenciados por nossa cultura e por vivências pessoais. Cabe a cada indivíduo respeitar todas as pessoas, independentemente das diferenças na maneira de pensar ou de agir. Aí vem alguns questionamentos, né, para a gente refletir aí um pouquinho. Observamos plantas crescendo nos mais variados locais. Vamos lembrar que nós não vamos falar apenas de animais, não é? Os seres vivos é muito mais do que animais. São animais, são plantas, né? São seres microscópicos, é uma infinidade. Mas, vamos falar de plantas aí. Observamos plantas crescendo nos mais variados locais, mesmo entre tijolos e em buracos na calçada. Mas você sabe como as plantas chegaram a esses locais? Outra pergunta. Existem profissionais que buscam compreender o ciclo de vida dos seres vivos, como jardineiros, veterinários, agrônomos e biólogos. Em sua opinião, por que esse conhecimento é importante? E a última questão aí, você já percebeu como o corpo das pessoas muda com a idade? Porque conhecer mais sobre o nosso próprio corpo ajuda a nos manter saudáveis. Então, vamos lá, vamos refletir e vamos começar no nosso tema aí, tipos de reprodução. Olha aí, o animalzinho, o sagui de tufos brancos, bem comum, né, da nossa região. A gente encontra bastante, né, por aqui. Vamos lá. Ele está com um filhotinho. A reprodução permite que certas características, como a cor dos olhos e dos cabelos, sejam transmitidas de geração em geração. Isso é possível porque elas são influenciadas por informações contidas nos genes dentro das células. Em conjuntos com o ambiente, os genes influenciam grande parte das características dos seres vivos. Então, observe aí nessa figura. A legenda da imagem está descrito aí, né? O adulto mede cerca de 18 centímetros de comprimento, desconsiderando a cauda. Embora sejam parecidos, a mãe e o filhote não são iguais. Aí, você sabe por quê? Neste capítulo, veremos como ocorre a reprodução em diferentes seres vivos, que pode ser classificada em dois tipos. Quais são esses dois tipos? Assexuada e sexuada. Vamos compreender cada um desses tipos aí, para a gente aprender a diferenciar. O que é que vocês acham? Vocês já sabem a diferença entre assexuada e sexuada? Vocês sabem o que significam essas palavras? Muito bem. As questões aí ao lado que nós vamos fazer agora. Que diferenças existem entre a reprodução sexuada e assexuada? Em sua opinião, a reprodução de um ser vivo pode estar relacionada à presença de água no ambiente? Será que todas as plantas nascem de sementes? Qual é a participação dos insetos, como as abelhas, na reprodução das plantas? Vocês conseguem responder essas questões? Se não, a partir das nossas aulas, né, no decorrer das aulas, a gente vai encontrar a resposta para cada uma delas. E quem já sabe, né, só vai se confirmar e aumentar o conhecimento. Aí vamos lá.
Vamos começar pela reprodução assexuada. Gente, nessa caixinha aqui do lado, você já tem uma informação, ó. Assexuada significa sem sexo. Nos seres vivos, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada, ou podem ocorrer as duas formas ao longo do ciclo da vida. A reprodução assexuada é encontrada em muitos seres unicelulares. Vocês sabem o significado de seres unicelulares? Vocês lembram? São seres formados por uma única célula, não é? Em alguns animais e na maioria das plantas. Então, a reprodução assexuada em seres unicelulares, em alguns animais e na maioria das plantas. Nela, a reprodução ocorre sem a união de células reprodutoras. Essas células reprodutoras recebem o nome de gametas. Vamos estudar como ela ocorre utilizando bactérias como exemplo. As bactérias são seres unicelulares procariontes. Acabamos de falar, né, que seres unicelulares são aqueles seres formados por uma única célula, não é? Então, bactérias têm o corpo formado por uma única célula. E são seres procariontes, ou seja, que não possuem material genético dentro de um núcleo, mas sim disperso no citoplasma. Vamos lembrar da estrutura básica da célula? Membrana, né, a capinha de fora, citoplasma, que é o que fica no meio, né, dentro da membrana, e o núcleo fica no centro, onde tem a informação genética, onde tem o DNA. No caso das bactérias, não existe essa capinha do núcleo e o DNA fica disperso, né, fica soltinho no citoplasma. Lembram? Lembram da estrutura da célula? Estão lembrando do que eu estou falando? Outro exemplo, se alguém não estiver aí lembrando, vamos lembrar a estrutura básica da célula. Vamos pensar num ovo. É um exemplo bem simples e dá para a gente compreender. A casca do ovo é a membrana, né, a capinha de fora, que controla a entrada e saída de substâncias, né, na célula. Abaixo da casca vem a clara. A clara representa o citoplasma, né, que é o material gelatinoso, onde ficam imersas uma série de organelas que desempenham várias funções na célula, não é? E a gema corresponde ao núcleo, que é a capinha onde fica dentro, onde ele guarda o material genético da célula. Então, o DNA vai ficar na gema. Aí, no caso da bactéria, ela não tem a capinha, né, não forma um núcleo, então o DNA vai ficar espalhado no citoplasma. Deu para entender, não é? Então, elas são encontradas em toda parte. Algumas espécies prejudicam a saúde de outros seres vivos, mas muitas atuam na reciclagem da matéria orgânica e são importantes para o equilíbrio ecológico. Estamos falando das bactérias. Vocês sabem, né? Existem bactérias boas e bactérias ruins. Em geral, a reprodução das bactérias ocorre por simples divisão, ou seja, a célula bacteriana se divide em duas bactérias exatamente iguais à original. Em condições ideais, isto é, com alimento disponível e na temperatura adequada, as bactérias podem se dividir muito rapidamente. Observe a figura abaixo, né? Observe que no interior da bactéria está o material genético da célula. Olha aqui, célula inicial, aqui é toda a bactéria e é uma célula, certo? O material genético dela é esse daqui. Ela não tem núcleo, então o material fica no citoplasma. Aqui dentro é o citoplasma, né? E aqui é o material genético. Esse material genético pode se organizar na forma de cromossomos que contém os genes. Então, olha eles aí, esse cordãozinho. O DNA se duplica, né, produz cópias de si mesmo, e cada cópia fica como uma das células filhas. Como veremos, né, mais detalhes no 9º ano, que os genes controlam várias funções das células. Então, no 9º ano, a gente estuda melhor sobre isso. Mas agora vocês estão tendo uma ideia aí dessa reprodução da bactéria. A célula inicial, né, a bactéria inicial, aí duplicou o material genético, e agora elas se dividem, e são duas células filhas, duas idênticas, certo? Na reprodução assexuada, há a participação de apenas um indivíduo que se divide. Portanto, essa forma de reprodução é simples e rápida e produz indivíduos com os mesmos genes do indivíduo original.
Então, todas as células, né, que se multiplicarem, vão ser iguais à célula inicial. Vamos lá. As bactérias podem ainda se reproduzir de outra maneira. Então, foi o primeiro exemplo, bipartição, né? Por vezes, uma bactéria se liga a outra e alguns genes são transferidos entre elas. Esse processo é chamado de conjugação. Após a troca de genes, as bactérias se separam. Por meio da conjugação, um gene que confere resistência a um antibiótico, por exemplo, pode se espalhar em uma população, tornando-a resistente a esse antibiótico. Então, olha aí, a conjugação entre bactérias possibilita a troca de material genético que passa através dos filamentos entre as células. Olha aqui, estão vendo? Estão percebendo, né? A reprodução assexuada é encontrada também em outros seres unicelulares, como os protozoários. Ao contrário das bactérias, os protozoários estão aqui embaixo, né? Que é a reprodução da ameba. Ao contrário das bactérias, seres procariontes, os protozoários são seres eucariontes, ou seja, eles possuem no interior da célula um núcleo, onde está o seu material genético. Lembra que o material genético da bactéria fica disperso no citoplasma, não é? Porque não tem o núcleo. Já no caso dos protozoários, eles têm núcleo. Então, observe aí. Antes da célula se dividir, cada cromossomo se multiplica. Então, quando a célula se dividir em duas, em princípio, cada uma delas terá o mesmo número de cromossomos e os mesmos genes que a célula original. Então, do mesmo jeito, né? Do que a bactéria se dividiu, o material genético se dividiu, e aí formaram dois novos organismos, que são clones, né? Vamos lá, vamos ver agora os fungos. Os fungos também se reproduzem de maneira assexuada. Então, alguns fungos, conhecidos como leveduras, são unicelulares. Nós já sabemos que seres unicelulares têm um corpo formado por uma única célula, não é? Esses organismos podem ser usados pelos seres humanos para a produção de pães e outros alimentos. Veja aí a figura ao lado. É um exemplo do fungo. A maioria dos fungos, entretanto, é multicelular. Ó, multicelular já é o contrário de unicelular, não é? Então, a maioria deles vão ter o corpo formado por inúmeras células, não é? Observando um cogumelo ou um pouco de mofo ao microscópio, veremos que seus corpos são formados por um conjunto de filamentos, que são as hifas. Os fungos não têm capacidade de se locomover. Como você imagina, então, né, que eles puderam se espalhar por todo o planeta? Observe a figura 1.6, que é aqui abaixo. Olha aqui, é um exemplo de fungo, não é? Vamos ler o texto. Os fungos podem gerar, de forma assexuada, células microscópicas chamadas esporos, os quais podem ser levados pelo vento. Quando um esporo cai sobre matéria orgânica, como uma fatia de pão ou uma fruta, ele se multiplica e dá origem às hifas, que se ramificam e penetram no material. É assim que um novo fungo se forma. A produção de esporos, portanto, permite que o organismo que não se deslocam, como os fungos, espalhe-se por novos ambientes. Olha aí. Gente, mas além da reprodução assexuada, né, essa que o vento leva, os fungos também realizam a reprodução sexuada. Então, olha que interessante. Nós já vimos, né, nesse primeiro aqui, já falamos, o fungo à esquerda libera uma nuvem de esporos para o ambiente. Já esse, à direita, o fungo conhecido como bolor do pão, observado ao microscópio óptico, produz esporos que se dividem e originam mais fungos. Cada esporo mede entre 0,003 milímetros e 0,04 milímetros. Agora, vamos falar dessa reprodução em plantas e animais. Em plantas e animais. Vamos lá? Tudo bem. A reprodução assexuada, ela também ocorre em muitos invertebrados, como planária, que faz parte do grupo dos platelmintos, que vive na água,
ou em solo úmido. Olha aí a planária vista ao microscópio óptico, parecendo aquela lesminha, não é? Ela pode esticar o corpo e partir-se em duas. Cada parte regenera a parte que está faltando. Então, ela está aqui completa. Partiu, olha, gente, que coisa. Nem parece que é verdade, não é? Olha aí, um lado virou uma nova planária e o outro lado, a outra parte, também virou uma nova planária. Os corais e as hidras, né, que fazem parte do grupo dos quinidários, eles podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, um grupo de células se multiplica e forma pequenos brotos. Esses brotos podem permanecer presos ao organismo que os produziu ou podem se soltar. Quando se soltam, originam um indivíduo isolado. Esse tipo de reprodução é chamado brotamento e ocorre também nas esponjas, que faz parte do grupo dos poríferos. Gente, olha aí a reprodução por brotamento, olha aí, um brotinho saindo, né? Parece uma plantinha, não é? O brotinho saindo, e aí ele se solta, e onde ele cai, onde ele para, né, ele forma um novo indivíduo. Então, esse é um tipo de reprodução assexuada, né, conhecido como brotamento. Mas as plantas também podem se reproduzir de maneira assexuada. Isso ocorre, por exemplo, na plantação da cana-de-açúcar, em que pedaços do caule da planta são colocados no solo e se desenvolvem novos organismos, como material genético idêntico ao original. Lembram lá da nossa região, né, da plantação de mandioca? Como foi feita essa plantação? Também, não é tipo essa plantação aí da cana? Muito bem. A reprodução assexuada também ocorre de forma natural, em caules subterrâneos e rasteiros, por exemplo. Esses caules vão se ramificando e, como ocorre com a batata inglesa, formando raízes que originam novas mudas. Raízes como a batata doce também podem originar novas mudas. Olha aí. A batata inglesa, né, a batatinha, ela brota, olha aí as raízes e formam novas batatinhas, né? Olha aí. No caso da batata doce, olha ela aqui também, brotando. Então, reprodução assexuada por meio da ramificação do caule, no caso da batata inglesa, e da raiz, no caso da batata doce. Gente, então, até aqui, né, nós falamos sobre a reprodução assexuada, tanto em plantas como em animais, né? Falamos da reprodução assexuada em bactérias, que pode acontecer por bipartição e também por conjugação. Falamos da reprodução assexuada dos fungos, né? Que eles produzem esporos e plantas e animais. Então, por enquanto, né, nós vamos ficar por aqui e vamos também fazer a atividade. Então, nós temos duas questões para serem respondidas. A nossa atividade, né, da página 38 do nosso livro aí, a primeira e a segunda questão, nós vamos fazer. Gente, eu vou responder a primeira questão aqui com vocês. A segunda questão, só vou orientar, vocês vão responder sozinhos, e na dúvida, vocês vão procurar o professor da turma, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. O esquema abaixo apresenta no instante 1 uma bactéria passando por determinado processo. Esse processo, então, se repete ao longo do tempo e, em condições ideais, pode acontecer a cada 20 minutos. Vamos observar aí, cada bolinha dessa é uma bactéria. No instante 1, olha o que foi que aconteceu com ela. E aí segue no instante 2, no instante 3. Vamos lá. Letra A. Qual é o processo representado acima? Nós estamos falando de quê? O que foi que houve aqui com essa bactéria, gente? A partir do que a gente acabou de estudar, não é? Olha aí, ela não está se reproduzindo.
Então, muito bem. Vocês vão responder aí na letra A. Reprodução. Que tipo de reprodução é, gente? Assexuada. Isso mesmo, reprodução assexuada. Sozinha ela está se reproduzindo. A letra B. Com o auxílio de uma calculadora, descubra quantas bactérias são geradas desse modo em 5 horas, a partir de uma única bactéria. Ó, vamos contar quantas vezes esse evento acontece, certo? Que é para a gente poder fazer o cálculo. Então, vamos lá, ó. Aqui, aconteceu já uma vez, né? Já se reproduziu, aí já tem duas, olha aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, parou aqui, né? Porque elas não estão se reproduzindo mais, foi só até aqui. Então, quantos eventos aconteceram nesse período? 15. Não foi isso? 15 eventos. Aí, o que é que a gente vai fazer para encontrar essa resposta? Então, vamos lá, vamos multiplicar 15 vezes, né? Começando do 1 vezes 2, aí mais 14 vezes, até chegar ao total. Faça o cálculo aí, na calculadora de vocês. Vamos lá, 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4, vão seguindo, até fechar 15 vezes. Qual foi o total que vocês encontraram? Vamos lá? Vou dizer aqui qual foi o total que eu encontrei. 32.768 bactérias. Essa vai ser a resposta correta. O total de bactérias vai dar isso daí, 32.768 bactérias em condições ideais. Essa vai ser a resposta. Mas confirme aí o cálculo de vocês, tá certo? Vocês vão multiplicar 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2, e vocês vão chegar até 15 vezes no total, tá bom? Vamos lá. Agora deixa-me ver a segunda pergunta. Só vou falar para vocês. Ó, o ser humano tem aproveitado a capacidade de reprodução assexuada das plantas para produzir, rapidamente e em grande quantidade, plantas com características selecionadas. A reprodução assexuada garante que todas as plantas produzidas tenham as mesmas características da planta inicial. Explique por que todas as plantas produzidas assexuadamente têm as características da planta inicial matriz. Então, vamos pensar no que a gente acabou de falar, né, sobre a reprodução sexuada. O que é que acontece com o material genético, né, daquela planta inicial, do organismo inicial? Por que que os outros são... por que que vai garantir essas mesmas características? Então, é nesse sentido que vocês vão falar, tá bom? Aqui se encerra a nossa primeira aula, deixando claro para vocês que essa primeira videoaula corresponde à aula 1 e 2 de ciências, né, da semana. Vocês lembram que nós temos 3 aulas semanais, não é isso? Então, a primeira videoaula corresponde às 2 aulas, a 2 aulas de ciências. Já daqui a pouquinho, né, vem a terceira aula, vai ser mais uma videoaula valendo a terceira aula semanal, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, certo? Bons estudos, não deixe de fazer as atividades, na dúvida, procure o seu professor e até já!